Que seja. Assim seja. Então, pessoal, nós estamos estudando o chamamento que Jesus realizou aos apóstolos Pedro, André, João, Tiago e Mateus. Estes cinco apóstolos foram os primeiros que Jesus chamou para congregar com ele e formar esta equipe que iria realizar essa tarefa de extrema importância para toda a humanidade. E estamos analisando agora o desdobramento deste estudo, que remete também ao chamamento para toda a humanidade, para nós, para todos os trabalhadores da seara do Mestre, em qualquer religião que seja, em qualquer segmento da sociedade que seja. E como nós devemos responder a esse chamamento e o porquê de muitas vezes ocorrer uma negativa, ocorrer a pessoa não aceitar, ser iludida, ser atraída pelas coisas do mundo que acabam desviando ela do foco ao qual ela se propôs ao encarnar nesse mundo. Maria Celoni, gostaria que você iniciasse a leitura para nós, da onde a gente parou. Ok. Olha a página certa que a gente parou. 249. As missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem. Obrigado. Vamos lá, então. Tá. As missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem. Quer como espíritos, quer como homens encarnados, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Celoni, como é que nós podemos entender, então, essas missões que os espíritos recebem? Nós sabemos que os espíritos estão sempre interligados com os encarnados. E a evolução do planeta, ela ocorre nos dois planos, tanto no físico como no espiritual. E como é que você processa isso? Essas missões, qual é o grau de importância, qual é o grau de grandeza que elas possuem? Tem maior importância. Nós sabemos que tem espíritos que estão apostando no progresso e protegendo e amparando o nosso planeta, né? A humanidade, a todos nós. E eles têm aqui, como disse a leitura, o objeto é o bem, né? E sabendo que tem grupos de espíritos ligados a Jesus que têm esse objetivo de amparar e nos ajudar a progredir, a nos beneficiar, a gente se sente melhor, sabendo que podemos tentar nos conectar a eles, tentando nos auxiliar também para que a gente possa receber esses fluidos benéficos. Acredito assim. Muito bem. Wilson, dá para a gente observar que existem grandes missionários e existem outros missionários que talvez não tenham uma missão tão grandiosa, mas todos são importantes para a construção dessa obra. Quais seriam esses grandes missionários, Wilson? Tu está falando dos missionários do Tem que abrir movimento teu religioso microfone. cristão, né? O Seu principal microfone está fechado, Wilson. dos missionários do movimento religioso cristão, o principal e acima de tudo é Jesus. E a missão dele, ele recebeu diretamente de Deus. E depois tem os prepostos dele que receberam dele a tarefa. E aí começa lá pelos precursores, por Moisés, por exemplo, Elias, João Batista, que foi o precursor que veio preparar o terreno, os apóstolos, e depois nós temos no movimento católico aí um que se destaca, Santo Agostinho,
Francisco de Assis, Madre Teresa, Irmã Dulce, e mais recentemente no movimento espírita todos os espíritos que trabalharam na codificação e também os encarnados, encabeçados por Allan Kardec. Depois aqui mais recentemente Chico Xavier, que já desencarnou também, já desencarnados há mais tempo Adolfo Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, entre tantos outros, Spinelli aqui no Rio Grande do Sul, e organizando todo esse trabalho, não só do movimento espírita, mas todos os espíritos no Brasil, nós temos Ismael, que preside todo esse trabalho, que já estava trabalhando mesmo antes do Brasil ser descoberto, entre aspas, né, pelos portugueses. Ele acompanhou Jesus naquela caravana em que veio preparar o terreno para que reencarnarem aqueles que precisavam das condições que a nossa pátria oferece para os espíritos que somos nós aqui reencarnados. Então esses são os grandes expoentes que nós podemos lembrar. E fora do movimento cristão ainda temos Gandhi, temos Confúcio, temos Dalai Lama, temos o Buda, né, o Siddhartha Gautama. Esses que mais me chamam a atenção no momento. Inclusive podemos citar Maomé, né, no islamismo, é outro grande missionário. E com que frequência esses missionários encarnam na Terra? Esses grandes missionários aí. Visto que eles não precisam de estar aqui frequentemente na escola da matéria. Deus deixa ao homem os meios para que evolua. E por um certo período de tempo a humanidade avança com seus recursos, e quando ela precisa de um impulso, vem grandes missionários. Isso não tem um tempo determinado, mas tem ciclos que a gente percebe que eles aparecem em grande número. Parece que é tudo, parece não, é coordenado, né? Por exemplo, na Idade Média, ali, que houve a Idade das Trevas, como alguns dizem, vieram uma pleiade de espíritos que integraram a ordem dos frades menores sob o comando de Francisco de Assis. E no tempo de Jesus, todos os apóstolos, que já estavam atreidamente preparados, mas reencarnados esqueceram, apenas despertaram para o chamamento quando Jesus os convocou a segui-lo. E agora, um pouco mais de 150 anos, temos o movimento espírita que veio como consolador, que Jesus prometeu, reviver o que havia sido esquecido e trazendo informações novas que até então as pessoas não estávamos preparadas para receber. E isso vai continuar assim. Agora, como as coisas são mais bem registradas, no ato mesmo em que acontece, né? Até recentemente, com o advento da escrita, da escrita já existia, mas dos livros, né, da impressão, os registros eram tardios. Os próprios livros chamados sagrados que compõem a Bíblia, do Novo Testamento pelo menos, começaram a ser escritos, como nós já vimos, 50 anos mais ou menos depois que Jesus havia sido morto na cruz. Mas agora recentemente as coisas são quase que registradas instantaneamente. E mais recentemente ainda são gravadas em vídeo. Nós, nos nossos estudos, já temos a possibilidade de gravar os nossos estudos, como estamos fazendo aqui. E alguns, quando fazem as suas ações, sempre tem aqueles que registram. E daí, quando há o registro instantâneo, com isso que eles fazem, por exemplo, aqui, Chico Xavier, mais de 430 obras, alguns falam em 450 obras psicografadas, ficaram para a posteridade. Isso aí vai servir para sempre. Enquanto existir vida na Terra, esses registros vão ficar para a humanidade se instruir com eles. E então, quando houver necessidade de uma nova demanda de espíritos, eles vêm. Mas agora, nós temos informação que existe essa última obra do Divaldo, que fala a caminho do mundo de regeneração. Existe uma multidão de espíritos que está encarnando, e nós às vezes não percebemos.
Eles estão encarnados entre nós para alavancar, porque a Terra já chegou no momento de mudar de fase, de prova de expiação para o mundo de regeneração. Mas para que isso aconteça é preciso mudar toda uma cultura na Terra, toda uma filosofia de vida, os valores têm que ser o mais nobre possíveis. E esses espíritos vêm aqui alavancar e estão em todos os setores da vida humana. Basta prestar atenção. Crianças que são chamadas crianças prodígio e que fazem coisas de espantar. Não fosse o Espiritismo, não teria como explicar o que elas fazem. E esses aí vão alavancar. E na história nós temos aqueles que ficaram registrados e que não são muitos, para dizer a verdade. Mas agora serão tantos que muitos nós nem perceberemos. Será meio que comum isso na Terra. Aquela parábola da vinha, ela falava dos trabalhadores de primeira hora. Celoni, nós comentamos no outro sábado, quais seriam esses trabalhadores de primeira hora? Trabalhadores de primeira hora, eu acho que seriam os apóstolos, né, que seguiram Jesus, e aqueles que seguiram o cristianismo logo depois da crucificação de Jesus. Aqueles eram os trabalhadores de primeira hora, como a gente comentou, e depois, daí tem os de segunda hora e os de terceira hora, de última hora, que somos nós, né? Isso. E aqueles profetas que vieram antes de Jesus, os precursores, no caso Moisés, Elias, Isaías, Jeremias, e aí vai afora. Eles são trabalhadores de primeira hora ou não são considerados? Eu acho que eles são de primeira hora, né? Preparar o caminho, precursores, né? Precursores da caminhada de Jesus. Vem preparar o caminho para Jesus. Então a gente observa, pessoal, que esse chamamento ele já ocorreu antes que Jesus encarnou entre nós, né? Desde do tempo de Abraão, 1500 anos antes de Cristo, né? O Abraão viveu mais ou menos, né? E Jesus já fazia esse chamamento como governador planetário, né? Como espírito que governava a humanidade. Já intercedia com Abraão e depois toda a sua descendência, o Isaac, seu filho, o Jacó, seu neto, e foi indo até Moisés e até o momento em que Jesus encarnou no mundo, em que houve esses 12 apóstolos e mais os seguidores de Cristo, né, direto, formaram esse grupo, esse grande grupo, né, de trabalhadores de primeira hora. E eles foram os verdadeiros desbravadores, né? E depois começou a surgir os outros, né, trabalhadores de segunda hora, terceira hora e até os de última hora, que é no momento em que vivemos agora. Alguma pergunta, algum questionamento, pessoal? Então vamos seguir na leitura. Segue, Celoni, faz favor. Os apóstolos não sabiam no momento da convocação qual seria a extensão do trabalho que teriam de realizar junto a Jesus. Ignoravam também que a missão do Mestre de Nazaré iria transformar o mundo, estabelecendo um marco divisório de eras, antes e depois de Cristo. Mesmo assim, sem nenhuma vacilação, seguiram-no. Então vamos fazer uma análise desse parágrafo que a Celoni leu. Paulo Leite, nós sabemos que Jesus já convocava seus trabalhadores, né, antes até dos apóstolos, né, que ele convocou pessoalmente. E tem o caso de Moisés, que ele, ao ver um arbusto chamado sarça, né, a sarça ardente, e ele travou uma conversa ali com o mensageiro de Deus. Provavelmente, segundo os estudiosos, esse mensageiro de Deus, estudiosos espíritas, né, era o próprio Cristo, né, que conversava com Moisés. Era o próprio Jesus. E como é que Moisés atendeu esse chamamento de Moisés, de Jesus, naquele momento?
nós temos um meio de entrar em contato com os espíritos, que é a mediunidade. Pela mediunidade a gente entra em contato com os espíritos. Então, Moisés, acredito que foi esse veículo mediúnico que fez com que ele entrasse em contato com Jesus. Entrou na faixa etária de Jesus e conseguiu traçar essa conversa. Moisés era um grande médium, né? Daí ele estabeleceu essa conexão, essa conversa com o mensageiro de Deus, que seria Jesus ali, né? E Wilson, tu tá lembrado dessa conversa que eles tiveram? Não estou lembrado. Eu só me lembro, estava pensando agora, aquele momento da sarça ardente que chama, né? Em que ele ouviu uma voz que ele entendia que ser o próprio Deus conversando com ele, que o lugar que ele pisava era santo, que ele tinha que tirar a sandália do pé, mas a conversa eu não me lembro. No determinado momento, Moisés perguntou, né? Ele recebeu a missão de ir até o Egito para libertar o povo hebreu, né? Imagina, Moisés se deparou com esse chamamento, né? E já estava preparado para responder de forma positiva, de atender o chamamento. Mas aí ele questionou: a quem eu devo anunciar, né, lá para o faraó, quando eu chegar no Egito? Quem me mandou realizar essa missão? Daí a resposta foi: eu serei o que serei, né? Que significa o Eterno. É o Eterno que está mandando realizar essa missão. Então, da mesma forma que os apóstolos atenderam o Cristo, de forma assim imediata, Moisés também. Não. Vamos adiante, pessoal. Pode seguir, Celaninha, a leitura. Só ligar o microfone. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Então vamos analisar novamente mais esse parágrafo. Geni, você consegue compreender a importância da doutrina espírita para este momento? Com certeza. E para ver, César, ali, ó, a união entre irmãos, que gera o amor para chamar os bons espíritos para uma missão, para um trabalho para a gente, que a união ele faz brotar a espiritualidade do bem para trabalhar em nosso favor, no espiritismo, até mesmo como agora, né, nesse nosso encontro aqui, que nós estamos fazendo ao vivo, né? Lá ele brota o sentimento de querer construir algo bom para as famílias, para o bem-estar e a espiritualidade, ela é muito importante na nossa vida, que ela nos purifica e essa união faz brotar os sentimentos de amor, que é o que leva a desenvolver a espiritualidade, e chamar os bons espíritos, né? Os espíritos de luz a serem uns trabalhadores junto de nós. Eu penso assim, vejo assim. Uhum.
Wilson, Sim. de que forma a doutrina espírita vai agir perante a sociedade, perante as outras religiões, perante os outros segmentos, para que haja essa mudança, essa transformação? A doutrina espírita Está fechado seu microfone, Wilson. A doutrina espírita, você está dizendo, é no sentido de fazer melhor, de fazer com que melhor as pessoas compreendam o Evangelho de Jesus. Porque existe um grande equívoco na maioria das religiões cristãs, salvo algumas exceções, de que basta aceitar, entre aspas, Jesus. Eles não entendem o que é aceitar Jesus. Acham que aceitar Jesus é acreditar que Ele é o Salvador, se batizar e está tudo resolvido. E não fazer mal a ninguém, no máximo, e deu. Deixam de seguir a pedra basilar do seu ensinamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E não compreendem como fazer isso. E o Espiritismo, através das obras básicas e das suplementares, vem esclarecer como é que essa lei funciona e como é que a pessoa pode se harmonizar com ela. E as religiões, estudando essas obras, terão um grande avanço, vencerão os seus dogmas, se aproximarão mais da ciência, não terão a ciência como inimiga, mas como algo que vem de Deus, porque a ciência é dada ao homem por Deus, são os filhos de Deus que a desenvolvem, através do uso da razão. E o Espiritismo é ciência e filosofia com consequências morais. Então, uma vez entendido, por isso que diz assim, ele é a alavanca que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. E esse texto começa dizendo que o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã. E onde está essa moral? Está nesses preceitos que eu já falei, que regram a sociedade minimamente organizada, observando os direitos humanos, o direito de igualdade, o direito e deveres também, não só direito. Porque se nós formos analisar o Evangelho de Jesus, ele não é só de direito. Ele tem equilíbrio entre direitos e deveres. E ele foi o iniciador da mais pura, porque já existia o princípio, não matarás, não furtarás, não prestarás falso testemunho, honrar pai e mãe, que estão lá nos 10 mandamentos. Mas não tinham aprofundado essa questão. Então, por isso Moisés foi o primeiro revelador, né? Cristo o segundo, e revelou. As pessoas podem perguntar assim, por que ele não revelou tudo? O que ele revelou já foi suficiente para levá-lo à crucificação, porque se chocou com os costumes da época e com os poderes constituídos, tanto da política como da religião, mas mais da religião, que a política quem dominava era o Império Romano, mas a religião se incomodou mais com ele do que a própria política. E foi morto porque se chocava com aquilo que interessava a população da época. E aos poucos a humanidade foi compreendendo que o que ele deixou para nós é a melhor orientação. E tinha razão. Porque até então só tinham direitos mesmos os senhores. Senhores de quê? Senhores de escravos, senhores de servos. Inclusive tinham direito de vida e morte sobre toda a sua família. Mulher e filho, quem decidia o destino da família eram os patriarcas, né? Não era matriarca, ao contrário, os patriarcas. As mulheres, se a gente for ver a história, não podiam nem sentar à mesa com os maridos. Eram praticamente servas do marido. E Jesus veio quebrar esse paradigma. E hoje, como eu disse, se busca essa igualdade através das legislações, porque as pessoas estamos compreendendo melhor o seu evangelho. Embora as pessoas digam que o Estado é laico, sem dúvida deve ser, para evitar que se siga a orientação de uma determinada religião, que geralmente tem suas inclinações, né? Mas não dá para negar que as pessoas que compõem os congressos das sociedades civis organizadas no mundo, dos países, provêm das religiões e aprendem nas religiões esses preceitos morais, que depois são colocados em prática na vida, na construção de leis,
o que melhora a vida de todo mundo. E como eu falava antes, o mundo de regeneração não vai ser um paraíso ainda. Ainda haverá coisas erradas, mas o bem preponderará. As leis bem escritas e que observam esses princípios vão ser mais bem observadas, independentemente da coerção do Estado. Porque aquele que sabe a importância dessas leis, que ela é para o bem de todos, inclusive para quem a pratica, ele não precisa de um vigilante, de alguém que fique ali monitorando o que ele faz. Ele vai cumprir. Mas ainda haverá alguns que, por uma fraqueza ou outra, ainda vão precisar da coerção. Mas esse é o objetivo da moral evangélico-cristã. Essa conquista não vai ser assim de uma hora para outra. Nós já estudamos, por exemplo, a progressão do Zaqueu, desde que quando encontrou Jesus, até se tornar o conhecido Bezerra de Menezes no Brasil. Quantas encarnações ele passou? Sempre procurando acertar cada vez mais e sempre perseguido, sempre com dificuldade. Essa transformação exige um pouco de vontade e de luta de cada um de nós. Nós precisamos praticar o bom combate, aquele que falava Paulo de Tarso. E assim fazendo, nós estaremos vivenciando essa moral evangélico-cristã. Paulo Leite, tu tá lembrado aí de quais são os fundamentos básicos da doutrina espírita? A nossa reforma íntima, César. Os fundamentos básicos aí que norteiam a doutrina espírita, que sem eles é impossível nós sermos espíritas. As obras básicas? Os fundamentos, né? Ajuda aí, Wilson, Celoni, qualquer um que lembrar aí. Primeiro de tudo, crença em Deus. Crer em Deus é um, né? Na imortalidade da alma, na pluralidade dos mundos habitados, na reencarnação. E são os básicos mesmo, principal. Na comunicabilidade dos espíritos. Só para nós memorizar. A comunicação com os espíritos, a comunicabilidade da alma, Pluralidade dos mundos habitados, pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação. E a reencarnação. E a crença em Deus, né? Podemos acreditar. Em primeiro lugar, crença em Deus. E a imortalidade da alma, né? A crença na vida espiritual, né? Esses são os fundamentos básicos. Cinco, então. 5? Não me lembro se tem mais aí, mas esses aí são os que mais aparecem. A providência divina também mas os principais esses foram ditos, né? O Wilson falou em crença em Deus, né? Providência. Providência divina. E esses fundamentos básicos é que vão fazer com que as outras religiões absorvam esses fundamentos básicos da doutrina espírita. E aí que vai ocorrer a transformação. Então a contribuição que a doutrina espírita vai dar já está, né, acontecendo aos poucos, né? Muitas religiões já estão aceitando a imortalidade da alma, né? Eles estão entendendo que existe vida espiritual. Outras ainda não, né? Ainda ficam apegadas àquele velho ensinamento do Velho Testamento ainda, né? A reencarnação, já alguns seguidores do catolicismo já aceitam a reencarnação. Não na totalidade, mas muitos até dá para se dizer que aceitam. E a gente observa isso até na forma de brincadeira, né? Que as pessoas dizem, né? Eu quero reencarnar rico, não quero mais ser pobre, não sei o quê. E num tom de brincadeira, e essa ideia ela vai se espalhando, vai pegando. As pessoas vão internalizando essa ideia. Então é algo assim que já está assim, quase o entendimento comum.
É que outras religiões, eles fazem a ressurreição, né? Não é reencarnação, mas é a mesma coisa. Os judeus, eles usavam a expressão ressurreição, está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas com o entendimento de reencarnação. Aí o Paulo de Tarso, lá nas cartas dele, ele escreveu que ressurreição é ressurgir, mas não no plano físico, né? Ressurgir no plano espiritual. Então, cerceia-se o corpo carnal e ressurge o corpo espiritual, né? Então, ele passou a trazer este ensinamento, né? Que ressurreição seria ressurgir, mas no plano espiritual. E no caso de Cristo, até foi comentado no sábado anterior, no outro, qual o corpo que ocorreu a ressurreição de Cristo, né? O mesmo corpo que ele estava quando encarnado ou não, né? A doutrina espírita explica que não. No livro dos médiuns, a gente pode verificar que foi um corpo materializado, né? Mas não era o mesmo corpo. O corpo que Jesus estava encarnado, ele foi para a sepultura. E Jesus materializou outro corpo, o chamado, André Luiz chama de agênere, né? Que ele utilizou aquele corpo, mas aquele corpo desapareceu, e utilizava de novo e desaparecia de novo, desintegrava de novo. Então, era esse corpo, não era o mesmo. Então, aquela ali é uma ressurreição diferenciada, né? Que ocorreu com Jesus. E as religiões entendem que é o mesmo corpo, não é? Porque ele cruzava a parede, ele desaparecia, ele ficou 40 dias, né? Desse jeito. Tomava outras formas, né? Que as pessoas não conheciam, iam entender que era ele depois de passado alguns minutos, né? Algum tempo. Até porque se fazer a análise do nosso corpo que a gente tem hoje, não tem como. Porque depois do corpo se decompor, vai ser muito difícil. O que encaixa mais é a materialização. E isso a gente já estudou, que é possível. E com o tempo, claro que na proporção do adiantamento de Jesus, ele alongava esse tempo, né? E depois ele poderia desaparecer naturalmente. Quem defende a ideia de que Jesus ressuscitou no mesmo corpo é que não imagina a vida além dessa vida no corpo. Então eles têm uma tão completa ignorância das questões espirituais. Inclusive, assim, se a gente prestar atenção, eu falei antes que o Abraão, ele viveu mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, né? 3 anjos apareceram na casa dele com forma humana. E como eles apareceram, se eles eram anjos? Materializado, da mesma forma que Jesus. E ficaram ali junto com Abraão, e se alimentaram com Abraão, e saíram caminhando com Abraão, foram até aquela cidade que foi destruída lá, e inclusive eles, né, que promoveram a destruição da cidade, né, porque precisava de renovação. Também aqueles anjos ali estavam materializados, tal qual Jesus, né? E depois desapareceram. Uma coisa difícil das pessoas entenderem é como é que um espírito pode se alimentar de uma substância física. Só que nós estamos muito longe de entender o que é uma substância física. A ciência está descobrindo que 99% dos corpos são espaços. O próprio átomo ele tem 99% de espaço e 1% de matéria. Agora imagine o espaço interatômico que tem no que nós chamamos matéria. E o que é matéria? De onde é que vem esse alimento aqui na Terra? Vem tudo da energia do Sol, que as plantas metabolizam pela fotossíntese, os animais comendo as plantas metabolizam e transformam em carne. Nós transformamos o nosso corpo em carne também, ingerindo esses alimentos.
Só que tudo isso é energia se manifestando numa certa combinação que dá para nós a impressão de ser algo sólido, ou relativamente sólido, e incapaz de ser ingerido por um espírito. E o que é um espírito? Um espírito é uma manifestação de uma consciência, não no estado puro de espírito, mas num perispírito adequado para que ele, como é que se diz, interaja em um determinado ambiente. E esses espíritos, para interagir conosco aqui na Terra, tinham que ser revestidos de um perispírito constituído de elementos vinculados à própria Terra. Então, certamente que existe um mecanismo para que eles consigam, não vou dizer digerir, mas assimilar esses alimentos ou até volatizá-los de alguma forma. Isso é uma coisa que ainda foge à nossa compreensão. Nós abordamos isso aquela vez, né, César? Como é que Jesus comeu? A gente não consegue entender isso. Um dia talvez venhamos a compreender. Talvez não, a gente vai compreender. Faz parte do aprendizado. O que acontece com os alimentos, né? Eles são aproveitados pelo corpo e é eliminado os resíduos, né? E o que acontece com os resíduos na natureza? Eles desintegram-se e voltam a compor outros elementos da natureza. Os espíritos simplesmente eles poderiam acelerar esse processo, em vez de ocorrer de forma natural, né? No tempo natural. E essa questão aí dos espíritos materializados, como é que nós podemos entender assim, o que significa matéria sutil? Qual é a diferença, Wilson, da matéria, de uma parede do nosso mundo físico e de uma parede na cidade nosso lar? Eu não me lembro, mas acontece o seguinte, pelas leituras que a gente faz, né? Essas coisas que a gente chama de sólido, assim, por exemplo, eu não consigo tocar um dedo no outro. A ciência agora está mostrando que isso que a gente vê aqui, ó, parece que até que o dedo empurra o outro dedo, ele chega a achatar. Mas existe um campo eletromagnético de repulsão dos elétrons que não permite que um toque no outro. Existe um espaço, se for olhar com um microscópio eletrônico, que separa os átomos e que separa os corpos. Nada toca nada. Eu não consigo tocar em ninguém, nem em mim mesmo. E isso aí é um tipo de manifestação desse corpo que nós temos. E ele sente a repulsão eletromagnética de outros corpos, que dá a impressão que é o tato. Ele pega aqui assim, pega um objeto, né? E sente, mas o que a gente sente? Quem sente sou eu, o espírito. Não é o corpo só transmite. Eu sinto a resistência desse campo magnético. E o corpo espiritual, ele tem uma resistência menor. Ele consegue atravessar, como eu disse antes, esses corpos que nós sofremos a sua resistência, não conseguimos atravessar através dele, por causa da nossa constituição é semelhante. Nós temos um campo de repulsão e de atração semelhante aos corpos, porque estamos num corpo relativamente sólido, né? Que é o que a gente chama de sólido, nesse planeta, com as matérias retiradas do próprio planeta. E já o corpo perispiritual é retirado de uma substância mais sutil, que nos foge à percepção. A própria ciência não consegue captar. Pode usar o aparelho que quiser, não, por enquanto, pelo menos, não consegue captar a presença dos espíritos. Mas para o espírito é tão físico quanto para nós, só que ele tem a particularidade de poder atravessar a matéria sólida, que nós chamamos de sólida, porque para ele não é sólida. E mesmo encarnados, existem relatos de médiuns que por efeitos, não sei se dá para chamar físico ou de desmaterialização da própria mão, conseguiam inserir a mão no corpo de outra pessoa para retirar tumores. Não usavam nem instrumento. Como é que isso era possível? Então, tem coisas que a gente ainda está engatinhando para aprender. Mas, como eu disse, se esforçando, estudando, tendo curiosidade e vontade de aprender, nós vamos encontrar um dia os esclarecimentos para esses fatos. O livro dos médiuns fala do transporte, né?
Como é que os espíritos realizam o transporte de objeto? Eles colocam um objeto numa outra dimensão, eles não transformam o objeto, eles fazem um afastamento atômico, né, para que eles vá para outra dimensão. E o tumor, ele pode também sofrer essa ação do espírito desta forma, para transportar o tumor para fora do corpo. E eu levantei essa questão da parede, né, do plano físico, do plano espiritual. Seloni, quais são os estados da matéria aqui no plano físico? Sólido, líquido e gasoso? Esses são os 3 estados, né? É. Aí tem mais a irradiação, né? Ah. E agora encontraram outro, a luz líquida, né? Outro estado. E qual é a diferença do sólido, do líquido e do gasoso? É só quando as moléculas, né, se diferenciam, se ela congela, se ela condensa, se ela evapora. É só uma questão de diferenciação de moléculas. Isso. E as moléculas são compostas por átomos, né? Uhum. Então, quando os átomos estão mais perto, o corpo se torna mais sólido. Uhum. Que é o caso da pedra, né? Do ferro, da pedra. E quando os átomos estão mais longe, ele se torna assim, ou líquido ou gasoso. No gasoso ele está mais longe ainda. E na irradiação, mais longe ainda. Aí dá para compreender a diferença da parede da Terra com a parede do nosso lar? Uma forma de matéria diferenciada, né, conforme a situação que ela se encontra. Os átomos estão bem mais longe do que a parede daqui da Terra. E os espíritos, os corpos dos espíritos, que é os corpos, o perispírito, né? Também estão na mesma condição, como o Wilson falou ali. Por isso que não são todos que atravessam parede lá no plano espiritual. A maioria sente que aquela parede é sólida, que o chão é sólido. Mas os mais evoluídos conseguem, né? O calor influencia na constituição dos corpos, notadamente na água. Quanto maior calor, maior vibração das moléculas, mais volátil ela fica, até se transformar em gasoso. E o interessante é que na parte sólida, as moléculas não estão tão próximas como na parte líquida. Elas estão mais afastadas, tanto que o gelo flutua na água. Isso é uma particularidade da água que foge às demais propriedades dos outros materiais. Porque todos os outros, quanto menos calor, mais se aproximam. E a água tem essa particularidade. Ela está mais próxima na temperatura média, quando ela está no estado líquido. Muito bem. Então, desta forma, toda essa conversa aí, para nós compreender o corpo materializado de Jesus, né? Que é diferente, né? Então, como isso pode acontecer? Alguma pergunta, algum questionamento, pessoal? Vamos seguir na leitura, então. Paulo Leite, faz favor, segue na leitura para nós. Conhecedor profundo da alma humana, Jesus aproveitava a cada momento no trato com as pessoas para preencher a existência com sua sabedoria, sem se deter nos fatos ou em questões de menor importância, mas procurando auxiliar um maior número de indivíduos por meio da disseminação do bem. Em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desenvolver-se por reivindicações políticas, à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando o qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, o Evangelho não
transparece qualquer problema nesse sentido, que Jesus é o indivíduo governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido ainda não sabemos, porque ao soldado humilímino são desfechos os planos do general. A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do mestre dos mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertando-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo celestial. Vamos analisar então esse trecho, Paulo, que você acabou de ler. E podemos lembrar do próprio Judas Iscariote, né, que considerava Jesus um Messias general, né, que iria promover uma revolução armada naquele tempo lá na Terra. Mais tarde ele compreendeu então que Jesus, mas aí custou um grande arrependimento, né, e ele acabou se suicidando, cometeu outro erro ainda, o Judas, né, quando ele se deu conta que ele havia se enganado de forma muito contundente. E Paulo, nos dias de hoje, a gente pode observar isso, as pessoas utilizando a imagem de Jesus de forma errada, de forma equivocada. Ah, sim, César. Em todos os campos. Tu pode presenciar isso, tanto nas religiões, como em qualquer outro. O pessoal usa o nome de Jesus em vão, para tirar proveito, para tentar convencer da ideia que eu quero implantar nas pessoas. A gente vê isso, é comum. É uma ideia viciosa que vem de tempo. Agora me chamou a atenção que eu estava olhando assim, das más inclinações dos governadores e dos governados. Então, assim, ó, essa má inclinação não é só dos que administravam, e sim dos administrados. Governador poderá, digamos assim, um governador ele poderá captar o pensamento, a energia nossa e fazer um governo em cima dos nossos anseios, dos nossos desejos. É de uma responsabilidade muito grande, a gente passa essa responsabilidade por inteiro para todos os governantes e ficamos isentos desta responsabilidade. E, na verdade, muitas vezes a gente está passando essa mensagem, esse anseio, e eles só estão captando. Mas, voltando à tua pergunta, eu acho que acontece com frequência, uma frequência grande, hein? Terezinha, no caso da doutrina espírita, a doutrina espírita ela procura nunca deixar que a política entre na casa espírita, né? Para não cair neste erro. E como é que nós podemos entender, assim, certas religiões caindo nesse erro de misturar o cristianismo com política, com administração civil?
Eu acho que isso já vem de tempos, de muitos tempos, né? Porque a própria Igreja Católica, né? Ela teve nos seus primórdios, né? É, a, a, a política e a religião praticamente juntas, né? Então, eu penso que já vem desse tempo. E ainda hoje, no nosso Brasil, né, nós temos uma bancada que eles chamam a bancada da Bíblia, né? No Congresso, né? Então, eu acho que existe um aproveitamento, um oportunismo da pessoa humana de se promover socialmente, politicamente, com o nome de Deus, com o nome de Jesus, né? Eu acho isso. Então dá para entender assim que seriam espíritos que reencarnaram daquele tempo, né, que possuem essa mesma mentalidade ainda, né? Seria isso que vem acontecendo, que ainda está se dilapidando, né? Mas não conseguimos ainda, digamos assim, erradicar totalmente, né? E, já a doutrina espírita, quem é do espiritismo já não faz esse tipo de coisa, né? De promoção política. E no teu entendimento, Wilson, o que está acontecendo nos dias atuais? Para quem leu, ou ainda vai ler essa obra que eu mencionei do Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração, vai ver que existe uma pleiade de espíritos que se aproveitam da religião para benefício próprio e que, quando desencarnados, são apanhados pelos inimigos do bem, que estão também atuando na política, em todos os campos da sociedade, quando encarnados, mas tem uma multidão desencarnada, que também atua contra tudo o que diz respeito aos valores, tudo o que diz respeito ao Evangelho de Jesus, porque eles entendem que Jesus é inimigo deles. Eles interpretaram errado a ação do movimento cristão, até recentemente praticado no mundo, principalmente com as cruzadas e depois a Santa Inquisição. Segundo essa obra do Manuel Filomeno de Miranda, esses espíritos se constituem de judeus e muçulmanos, que, embora inimigos por ideologia religiosa, se juntaram numa ação comum, por um motivo comum, que é acabar com o movimento cristão. Então eles atuam dentro do Congresso, aqui no Brasil, dentro das artes, em todos os campos, inclusive até na educação. Eles querem, e nós vemos, chamam de artes, eu chamo isso de um atentado, pessoas que vão em praça pública, se pelam, ficam pelados, se manifestando, enfiam os símbolos religiosos, como a cruz, nos orifícios anais, etc., para debochar das coisas cristãs. Sem dúvida, não se deve misturar religião com política, mas é um contraponto que vem impedir, inclusive, que se estabeleça, não vou dizer que vai ser impedido, mas vai dificultar, certas leis, por exemplo, do aborto no Brasil, como tem sido implantado em outras nações, e são defensores ferrenhos disso, porque eles entendem que não há um espírito encarnado. Eles entendem que ainda não tem consciência, que até uma certa idade pode destruir o que eles chamam de feto. Eles não entendem que ali tem um espírito. E tem o contraponto, que são essas pessoas que, bem ou mal, estão fazendo um trabalho que impede que isso se estabeleça no Brasil. Eu, por muito tempo, não gostei muito desse negócio e não gosto de misturar religião com política, e tenho certeza que muitos se aproveitam da fé pública para se elegerem. Eles pregam uma coisa e fazem outra. Se fizesse aquilo que pregam, seria ótimo.
mas pelo menos estão defendendo esses valores que é do cristianismo. Então não dá para condenar de todo. Imaginemos nós se não tivéssemos lá as bancadas religiosas evangélicas, ou sei lá o que tem mais lá, contrapondo essas ideias. Como é que estariam as nossas leis? Se com eles lá já avançaram a um ponto que ficou meio difícil de viver, é uma luta permanente. A gente fica na casa espírita fazendo as nossas divulgações dos que nós entendemos do Evangelho de Jesus, mas não tem uma abrangência tão grande assim que vai mudar a lei, a não ser que alguém de nós esteja lá. Nós temos só um representante do movimento cristão espírita no Brasil, que é o Bassuma, não sei se ainda está lá. Tivemos o Bezerra de Menezes, mas depois ele acabou saindo da religião quando estava encarnado, da política, aliás, melhor dizendo. E temos poucos representantes lá da ideia espírita. E como é que faz para fazer com que eles entendam? Se ninguém entrar lá, alguém vai ter que entrar. A política bem exercida, ela é para o bem do povo. O erro é fazer da religião que a pessoa professa um trampolim para se eleger. A pessoa deve se eleger pelas ideias, pela sua ação, pelo exemplo de atividade em benefício da sociedade, que aqueles que os elegemos, reconhecendo o valor, então podemos com segurança votar neles. Agora, só porque pertence à minha religião, ou porque o pastor, ou porque o padre, ou porque o pregador espírita indicou alguém lá para votar na pessoa, aí é um equívoco muito grande. Aí nós caímos na armadilha, por exemplo, de ter uma maioria de uma determinada religião com um pensamento não muito adequado da interpretação do Evangelho de Jesus, e fazer disso uma ferramenta, como está dizendo o texto aqui, ó. Nós tivemos o exemplo aqui na Idade Média, né, das cruzadas, que faziam as cruzadas em nome de Jesus. Na verdade, o objetivo deles, segundo a história, era se apoderar das terras e da riqueza lá dos muçulmanos. Não era outra a intenção, não era divulgar o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus se divulga pelo exemplo, pela pregação e acima de tudo, pelo exemplo, pelo amor, não pela força. Então, há um perigo de fazer uma interpretação equivocada, fazer até uma guerra religiosa, como tantas outras que houve. E veja bem, nós temos exemplos recentemente aqui na Europa de católicos lutando com protestantes, sendo que todo mundo diz que segue a Jesus. Como é que pode isso? Eu vou fazer uma batalha com um irmão meu que segue Jesus porque eu entendo diferente o Evangelho? Então, esse é o perigo de misturar a religião com a política. Kardec era avesso à ideia da religião, inclusive nas escolas. Tem até esse filme que retrata a vida dele, né? Ele estava dando aula para as crianças e veio um sacerdote lá, não sei qual era o grau daquele sacerdote, no colégio. Ele acabou saindo, pediu demissão. Ele não se coadunava com isso, porque, de fato, a escola e a política têm que ser laicos, porque se voltar para uma determinada religião, corre esse grande risco de fazer da palavra de Jesus uma arma para combater aqueles que se acham, ou que essas pessoas acham que são seus inimigos, fazendo exatamente o contrário do que Jesus exemplificou. Seloni, quando Jesus disse assim, meu reino não é deste mundo, por que os homens não entenderam esse ensinamento de Jesus e acaba a religião sendo utilizada para a política em larga escala? Isso aí está sendo muito utilizado nos dias atuais, não adianta a gente querer negar, porque está acontecendo. Uhum. Inclusive, cultos evangélicos de milhares de pessoas é utilizado por pastores, né, na pregação deles, pedindo voto e defendendo tal e tal candidato. Uhum. O que houve com essas pessoas que não entenderam essa mensagem de Jesus? Como é que nós vamos saber, né? O pessoal está muito materialista, não está entendendo o ensinamento de Jesus, que diz que meu reino não era desse mundo, que é no caso, assim, as pessoas pensavam que ele estava se referindo a um reino como
Roma, o reino do Império de Roma, e ele estava querendo dizer das coisas de Deus, das coisas sagradas, espirituais, né? As pessoas, né, a gente percebe assim que as pessoas estão meio perdidas, e tanto de um lado quanto do outro, porque tem o lado que segue as religiões, segue os padrões, dizem seguir Jesus, mas defendem a pena de morte, por exemplo, também. E tem o lado que o Wilson já falou, né, que às vezes pegam os símbolos religiosos e deturpam com imagens grotescas. Nós estamos vendo assim que está meio deturpados os conhecimentos das pessoas em relação a misturar, né? Nós estamos misturando as coisas erradas, política com religião. Eu acho que não se deve fazer isso. Exato, Era isso que Jesus queria evitar, né? Mas o ser humano, ele acaba indo sempre para o caminho errado. É coisa incrível, né? Como nós temos tendência de realizar isso. Qual é a tua opinião, Geni, a respeito disso? Dessa confusão que está ocorrendo com as pessoas aí, que se dizem religiosas, e muitas pessoas também se dizem pessoas de bem, homens de bem, né? E se nós formos olhar as características do homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo, essas pessoas estão bem longe dessas características, né? Bastante o egoísmo, César, a desumanidade, porque hoje em dia o ser humano, a gente, né, geralmente ele já pensa em si próprio e não vê o lado do outro. Se eu tenho, o outro não precisa. Se eu posso, o outro não precisa. Enquanto não haver mais solidariedade, amor, compreensão, as coisas vão indo para esse lado, por triste que seja, mas é o que está acontecendo, porque a desumanidade está muito grande. E Jesus, ele não queria isso, ele queria que fosse uma família só, uma família unida, não importasse a religião, não importasse a crença, ou a raça, ou cor, né? E por triste que seja, a desumanidade está em primeiro lugar, as pessoas, eu digo nós, porque nós somos humanos, né? Não somos imperfeitos. E a gente somos espírito ainda muito, que temos muitas imperfeições ainda, e temos muito ainda que trabalhar esse nosso lado, né? Muito bem. Paulo, segue na leitura, então, que daí vai clarear esse nosso pensamento, esse nosso diálogo desse assunto. Devemos nos empenhar em sair do casulo do orgulho e do egocentrismo aos quais nos recolhemos, procurando nos integrar num sistema existencial caracterizado pela convivência, interação e auxílio ao próximo. Não basta o esforço da aquisição ou do desenvolvimento de virtudes. É preciso sair de nós mesmos e caminhar em direção aos que necessitam de amparo. Paulo, me diga uma coisa. Qual é a máxima da doutrina espírita para que haja, assim, salvação da alma? É a reforma íntima por completo, certo? E a interação do amor, entendeu? Enxergar o próximo como um pedacinho de você. E essa reforma íntima, ela leva uma ação, né, em benefício ao próximo. Aí tem uma máxima no Evangelho que se chama fora da... Não há Caridade salvação. não há solução. E isso, fora da caridade, não há salvação. Então, sem essa ação, não adianta a pessoa desenvolver virtudes, se tornar uma pessoa amorosa, se ela não agir, se ela não praticar, se ela não colocar em ação este sentimento para com o próximo.
Às vezes, assim, ó, até tu entender a imperfeição do próximo já é uma caridade. Porque todos têm seu momento. Então, estão desbrochando. A reencarnação já é para isso. Eles estão desabrochando, uns mais cedo, outros mais tarde. E eu faltar com essa compreensão, eu estou sendo descaridoso, não estou acolhendo meu próximo. Entendeu? Ele está errando hoje, mas amanhã ele é certo. Essa indulgência, né, com as imperfeições alheias, como Jesus ensinou, né, indulgência com imperfeições alheias, amar o próximo, né, e tem um outro lá que caracteriza a caridade, né, é uma caridade moral que nós devemos ter, né? Compreender a imperfeição do outro, assim como as nossas imperfeições são compreendidas pelos espíritos protetores, pelos nossos guias, pelos espíritos superiores. Eles compreendem a nossa imperfeição. E cabe a nós também compreender as imperfeições dos outros. Algum questionamento, pessoal? Eu posso dar assim, ó, César, como o meu irmão Neri me falou, ele disse assim, Geni, eu não sabia que a minha família, eu nunca tinha percebido que a minha família era tão unida e era tão solidária, no caso do Guilherme. Daí eu disse para ele, mano, é que às vezes a gente não vê o que está ao nosso alcance, porque às vezes não foi necessitado se expor. E de repente chegou aquele momento, daquelas ocasiões, para perceber isso, enxergar a família, e na hora que ele mais precisou, a família foi unida, foi solidária, cada um fez o melhor possível que pôde para ele naquele momento. E eu achei isso muito bonito, e eles achou isso uma coisa assim que ele chorou e disse assim, nossa, eu não sabia que a minha família era tão afetuosa. E isso aí é uma coisa assim que a gente como espírita, e nem que não seja espírita, se nós não for humano, solidário no momento de dor, quando é que nós vamos ser? Exato. E essa escola do amor, Geni, qual é o primeiro lugar que ocorre o aprendizado do amor? Na prática. E essa prática ela ocorre na primeira sociedade que a gente encarna, né, nela, que é a família. Com certeza. É. Família, como a gente diz, né, César, ela não é perfeita, não existe coisa perfeição, mas existe o sentimento, o amor, a solidariedade. Se tu não ser solidário com a tua família na hora que ela mais precisa, é difícil, né? A família é a célula máter da sociedade, né? Segundo a doutrina nos ensina. O dia que a família se deteriorar, se destruir, toda a sociedade vai se destruir também. Nós vamos virar um bando de gente, né? Se hostilizando, se atacando. Então, é preciso, sim, defender os valores da família, né? Ali nasce. A primeira escola de amor é ali, na família. E essa família, com o tempo, ela vai se expandindo. Nós vamos compreendendo que todas as pessoas pertencem à nossa família espiritual. Né? Mas e vai aumentando, e aumentando. Aumentando, é. Mas o primeiro lugar é na família, né? É, verdade. Desse ensinamento. Vamos então ler mais um trecho, Paulinho. A virtude é sempre grande e venerável, mas não de caracterizar-se a maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem e à companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio.
Os novos tempos nos convocam a colaborar na obra divina de melhoria espiritual da humanidade, em que se procura eliminar o egoísmo que, como chaga moral, neutraliza os mais valorosos impulsos de progresso. Nesse sentido, a doutrina espírita nos fornece os instrumentos do entendimento, do equilíbrio e da sensatez necessária ao agir com acerto. Então, Paulinho, analisando esse trecho aqui, o que nós podemos entender que o movimento primeiro para que haja uma transformação da sociedade deve ocorrer aonde? Como nós estávamos falando, dentro de nós mesmos, no nosso despertando em nós as nossas virtudes e nós pondo em prática com as pessoas que convivem conosco. Então, a doutrina espírita ela nos ensina, né, a reforma íntima, é uma palavra que a gente ouve muito nas exposições doutrinárias e também nas obras espíritas. E com razão, né? Quando nós conseguirmos nos transformar intimamente, né, transformando as nossas paixões de ordem inferior, o orgulho, o egoísmo, as imperfeições da alma, a vaidade, transformar em virtudes, em altruísmo, em amor ao próximo, em humildade, isso aí vai se estender e toda uma sociedade vai se transformar também, quando as pessoas conseguirem realizar essa transformação interior delas. Então isso aí não acontece de movimentos exteriores. E existe um grande equívoco da humanidade de querer realizar essa transformação de fora para dentro. Ela não ocorre de fora para dentro, ela ocorre de dentro para fora. É uma transformação íntima de cada um. Esses movimentos sociais, na maioria das vezes, eles estão alicerçados no orgulho, no egoísmo. E eles querem obter vantagens, muitas vezes, né, na marra, na força, né, na imposição. E aquelas pessoas diferentes que causam desconforto para eles, eles querem excluir, né? Querem mandar embora. Se possível, vão para outro país. Então, o que significa isso, né? É essa confusão que norteia a maior parte das pessoas, né? Que faz com que elas promovam essa interação social difícil entre as pessoas. Mas isso aí tudo estava previsto, né? O chamado Armagedon, do Apocalipse de João, era isso. Era o conflito de ideias que iria ocorrer bem neste período, né, de transição planetária, em que a humanidade iria, através desse conflito, buscar um reajuste para o rumo em que estava tomando. Então, muitos entendem assim como um conflito armado, um conflito físico. Eles estão equivocados. É um conflito de almas, espiritual, de ideias, que é o Armagedon que está ocorrendo agora. Vamos adiante, então? Lê mais um trechinho para nós. O egoísmo é, pois, o alvo para qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, suas coragens, que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo, em si, certo de que esse monstro devorador
de todas as inteligências, esses filhos do orgulho é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar suas vestes viril para o que cumpre, que primeiramente o espilhais dos vossos corações. Então, explica tudo que nós estávamos comentando, que o caminho é fazer a nossa reforma íntima e nos esforçar para nós sair de dentro desse casulo e tirar o que não tem de bom nele. Wilson, esse egoísmo é tão forte, tão presente na humanidade, dificilmente nós conseguimos vencer ele. Como é que ele surgiu no íntimo da nossa alma? Ele faz parte do instinto de conservação. Porque para preservar a vida, ele se faz presente de uma forma bem expressiva nos animais irracionais. E ficou conosco, mesmo depois que nos tornamos seres racionais, adquirindo o status de espíritos com o pensamento contínuo e assumindo a responsabilidade pelos seus atos, detentores do livre-arbítrio que somos, ainda carregamos ele conosco. Egoísmo voltado para si próprio, ego, só se preocupa em fazer o bem para si mesmo e no máximo para os mais próximos dos seus. E isso é o egoísmo, esse mais exacerbado. Um pouco de egoísmo todo mundo tem. As pessoas às vezes querem se arvorar de pessoas não egoístas porque dizemos fazer a caridade. Mas qual a caridade que fazemos? Doar uma cesta básica? Estender alguns trocados para alguém, para nos vermos livres da pessoa que nos perturba com a sua miséria? Ou tratarmos dela como um irmão, que de fato é? Dificilmente alguém vai tratar alguém fora da sua família como trata um irmão mais próximo. Isso aqueles que tratam bem os irmãos, né? Porque não são muitas as famílias que os irmãos se auxiliam mutuamente. E isso tudo é fruto, como eu disse, do egoísmo que veio lá da nossa condição de animal irracional e que Jesus veio quebrar esse paradigma que até então era presente, né? Primeiro lá com Moisés, que foi o precursor, que trouxe o olho por olho, dente por dente, abrandando os costumes. Porque a pessoa se sentia tão ofendida que alguém fizesse algum mal para si ou para os seus, que ia lá e fazia um mal muito maior para aquela pessoa e até para a família daquela pessoa. Por exemplo, se matasse um irmão meu, qualquer parente meu, eu ia lá e matava a família inteira do outro. E aí Moisés veio trazer o olho por olho, dente por dente, que hoje nos parece um absurdo, que seria a vingança, né? Mas proporcional ao dano sofrido, porque era o máximo que ele podia fazer na época. Aí veio Jesus trazendo a ideia do perdão das ofensas, indo mais além, dizendo para amarmos o inimigo. Quantos atingiram esse grau? Nós temos registros, através da psicografia, de que Joana de Cusa é um exemplo, porque ela não abdicou da sua fé em Cristo e foi-lhe dada a oportunidade de abjurar Jesus para fugir da fogueira, e ela preferiu ficar com os seus princípios, com a sua fé, e morrer queimada. E aí um dos executores da sua pena, que era morrer na fogueira, né, perguntou assim: o teu Cristo, não sei como é que ele usou a expressão, te ensinou apenas a morrer? E ela diz: não, ele também me ensinou a te amar. Então esse é um exemplo de pessoa que venceu todo esse egoísmo, que conseguiu amar até os inimigos. Mas como eu disse,
99,9%, otimistamente falando, de nós não chegou nesse patamar. Basta alguém fazer qualquer coisa que pise no nosso calo, nós saímos com 3, 4 pedras na mão. Se não fisicamente, pelo menos verbalmente. Então, alguns dizem assim, outros mexeu com o meu, mexeu com todos, né? Expressão do egoísmo exacerbado. O mundo de regeneração que a gente sonha não pode ter isso presente como uma norma de conduta aceitável e introjetada na sociedade. Nós precisamos mudar isso. Temos que enxergar o semelhante como o irmão verdadeiro que é e estender a ele aquilo que lhe é de direito. Como nós gostamos também que estendam para nós o que nós entendemos que é de direito. Mas para isso nós precisamos entender como fazer isso. O César falou no homem de bem, eu estava lendo aqui, até fiz uma copiazinha e vou compartilhar com vocês aí para nós encerrarmos, está quase no fim, né? Me permite dizer isso, né? Sim. Uma leitura para nós fecharmos esse estudo até aqui. Que diz assim, lá do Evangelho segundo o Espiritismo: o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Se não praticou mal, se fez todo o bem que podia. E aí eu destaquei, se fez todo o bem que podia. Não basta só não praticar mal. É preciso fazer todo o bem que está ao nosso alcance. Se desprezou voluntariamente alguma coisa uma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão, a permissão de Deus, né, nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. E aqui está isso que eu acabei de dizer, que Jesus veio trazer para nós. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha. Então a gente não deve fazer o bem para agradar, como eu sempre digo, a Deus, ou aos espíritos, ou aliviar a consciência. Mas a caridade verdadeira é aquela em que a pessoa encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica outro e com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar,
falta o dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita da indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às expensas de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso nos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, e sabe que é um depositário fiel e terá de prestar contas, e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação das suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral, e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então, isso aí resume tudo que nós estamos conversando aqui a respeito do que é o contrário do egoísmo. O César falou naquela máxima da doutrina espírita, né, que fora da caridade não há salvação. E para fazer caridade tem que agir como esse homem de bem aqui descrito. Ter as suas qualidades, as suas virtudes e, acima de tudo, fazer o bem sempre que possível. Não apenas se limitar a não fazer o mal. Então tá, pessoal. Então já chegamos no nosso horário de encerrar o nosso estudo. Gostaria de agradecer a participação de todos e que no próximo sábado possamos estar aqui novamente reunidos. Gostaria de pedir para a Terezinha e Isolã fazer a prece de encerramento do nosso estudo de hoje. Convido, então, nossos companheiros de estudo para elevar nosso pensamento a Deus em agradecimento por essas oportunidades que tivemos nesta tarde de aprender um pouquinho mais daquilo que o Cristo veio nos ensinar. E que através da doutrina espírita conseguimos interpretar aquilo e esclarecer aquilo que ainda não tínhamos compreendido. Peço a Deus, nosso Pai, que derrame suas bênçãos sobre toda a humanidade, aos doentes, aos que estão aprisionados, aos asilos, nos abrigos de menores, orfanatos, enfim. Derrame também as suas bênçãos sobre todos nós,
encarnados e desencarnados. Que tenhamos, Senhor, um bom final de semana e que sejamos sempre os aprendizes de tudo aquilo que o Mestre vem ensinar e vivenciar, se possível, com a nossa boa vontade. Senhor, obrigada. Que assim seja. Que assim seja. Assim Um bom seja. final de semana, pessoal. Até o próximo encontro. Tchau. Até mais. Obrigado.